Você já passou horas desenvolvendo um projeto, criando algum conteúdo, fazendo pesquisas, enfim. E no momento de colher algum resultado daquilo, você simplesmente percebe que não surtiu efeito, não foi contratada, ou o seu projeto não foi valorizado. Se você é criadora de conteúdo como eu, de repente não teve visualizações suficientes, interações, o cenário que for. E naquele momento você pensa, poxa, talvez eu não seja boa o suficiente. Olha, muitas mulheres desistem de projetos, de sonhos, de alguns objetivos, não porque elas não têm talento. Elas desistem porque confundem ausência de resultado com ausência de valor. Nós crescemos ouvindo histórias de sucesso. Mas quase ninguém fala sobre os meses, os anos que estão ali por trás de todo aquele sucesso, de todo aquele resultado. Às vezes a gente precisa entender que empreender é plantar sem garantia de colheita, produzir sem receber aplausos, é trabalhar sem receber a validação imediata. E é aí que está o segredo, o ponto-chave de toda a questão. O nosso cérebro gosta de recompensa rápida. Quando ela não vem, ele começa a interpretar aquilo como fracasso. Eu vou falar aqui um pouco sobre a minha experiência aqui do canal, aqui no YouTube. Quando eu comecei a produzir conteúdo aqui para o canal, eu pensei que naturalmente era só fazer um bom trabalho, edição ok, com vídeo ok, com áudio ok, e as pessoas chegariam, que elas se interessariam e começariam a assistir os meus vídeos. E aí eu descobri que não funciona assim. Olha, eu faço pesquisas, eu estudo, porque é o meu trabalho, né? Que eu falo muito sobre questões do meu trabalho. Então, naturalmente, eu já estudo muito sobre a psicanálise, sobre neurociência, sobre comportamento. Eu faço muitas pesquisas dentro desse campo. Então, quando eu trago aqui para o YouTube, eu só organizo os meus roteiros e trago conhecimento para vocês. Eu tenho todo um trabalho, né, para elaborar isso. Aí tem um trabalho a mais, né, que é o trabalho da edição de vídeo e tudo. Isso leva um tempinho, né? Eu não sou profissional da área, então eu preciso, né, de alguns recursos. Quando finalmente eles vão ao ar, olha, eu fico ali semanas esperando o resultado. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, o meu canal ele ainda não é monetizado. O YouTube ainda está percebendo o valor, analisando quem são os meus possíveis espectadores. Então ele ainda está fazendo a entrega, né, do conteúdo. E aí nesse momento eu comecei, durante um tempo, a comparar o meu conteúdo com o de outras pessoas que eu vejo aqui no YouTube. E eu penso, nossa, o que eu estou fazendo de errado? E aí começa aquela comparação, que é inevitável do ser humano. A gente sempre se compara com mas aí, observando esses mesmos canais, e aí eu parei de me comparar com eles, mas eu comecei a observar para entender, eu percebi algo interessante. O meu maior desafio não era vencer o algoritmo, mas vencer a minha própria mente. Hoje, as plataformas, elas não entregam confiança de imediato, elas observam o comportamento. Quase como se o algoritmo estivesse me dizendo assim: você vai continuar criando, se esforçando mesmo quando ninguém estiver vendo? Porque muitas pessoas postam por algumas semanas e quando elas não percebem o retorno, elas desistem. E eu percebi que o algoritmo aqui dessa plataforma específica é um funcionário que vista a camisa, vamos colocar assim. É como se ele precisasse que eu demonstrasse que de fato eu estou aqui fazendo um trabalho sério e que eu quero sim continuar nessa empresa. Porque só aí, observando o meu comportamento, é que ele vai me entregar a confiança dele. Então, o sistema, né, basicamente, o sistema ele aprende, ele entende que quem publica de forma consistente, mantém qualidade, é persistente, acaba construindo um histórico. O algoritmo ele não está apenas analisando o conteúdo, ele está analisando consistência. A falta de resultados ativa feridas emocionais. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Todos nós temos necessidade de aprovação, medo da rejeição, queremos ser validados o tempo todo. Temos aquela sensação de inadequação e comparação constantemente.
Muitas das vezes o sofrimento não está nas visualizações baixas, mas no significado que damos a elas. Esta visualização não significa que você seja incompetente. Significa apenas que aquele conteúdo não encontrou ainda o seu público. E aqui eu estou falando, né, porque eu comecei a dar como exemplo a minha experiência aqui no YouTube, mas você pode aplicar esse mesmo exemplo a qualquer outra área da sua vida, a qualquer outra situação, às vezes profissional, né? Como eu disse no início do vídeo, às vezes é um projeto que você desenvolveu, que você apresentou para uma empresa e não foi aprovado. Então tem várias questões que você consegue adaptar, você consegue entender, porque o foco aqui não é o trabalho em si, mas entender como nós nos comportamos diante de uma rejeição ou diante de uma frustração. Quando você cria uma expectativa de que você está desenvolvendo algo, mas não é tão bem recebido como você espera, como você imaginava que seria. É por isso que nós não podemos avaliar nosso potencial nos resultados presentes, porque o sucesso ele é acumulativo. Como abandonar a academia porque você não viu resultados em uma semana. Ou então arrancar uma semente da terra todos os dias para verificar se ela está crescendo. Com certeza que a chave é a constância. Mas para você ser constante, você não pode fixar o seu pensamento ao resultado imediato. Você vai precisar se perguntar: eu estou me apresentando melhor do que me apresentei há 30 dias atrás? Eu estou sendo uma pessoa melhor, eu estou evoluindo, eu estou crescendo, estou entregando mais valor? Porque a gente precisa pensar que tudo que cresce precisa antes ser alicerçado. Então precisa ter uma boa base. Nós, quando crianças, nossos ossos são mais sensíveis, mais frágeis, quando nós somos bebezinhos. E ele vai se fortalecendo, calcificando, a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo até a vida adulta, até a gente estar completamente formado, né? O nosso corpo está completamente formado. Assim também na natureza, né? Quando a gente vê as raízes de uma árvore, né? O quão profundas elas podem ser. E a gente vê também isso na engenharia, né? Os prédios. Uma casa, simples que seja, ela precisa ter um alicerce, ela precisa ter uma boa fundação. É assim também na nossa vida profissional. É porque como não é algo palpável, a gente acaba não tendo a paciência que precisaria ter para construir algo grande, né? Talvez o nosso maior erro seja acreditar que ausência de resultado seja ausência de progresso. Se você está empreendendo, criando conteúdo, desenvolvendo algum projeto ou correndo atrás de um sonho, não deixe que um momento sem retorno te faça abandonar algo tão lindo que está sendo construído. A persistência, ela não garante sucesso imediato, mas a desistência garante que esse sucesso nunca vai chegar. Bom, você percebeu que esse vídeo não é sobre criar conteúdos no YouTube, mas sim sobre uma mulher que aprendeu que não deve medir o seu valor pelos resultados que ainda não apareceram. Se você chegou até aqui, eu vou te pedir para deixar um comentário, mas eu queria um comentário bem especial. Eu gostaria de perceber qual é o seu perfil de espectador aqui nesse canal. Então, se você é novo ou nova aqui, eu vou te pedir para colocar aqui nos comentários o emoji de broto, né? O brotinho. Esse emoji, vou deixar ele por aqui, tá? Se você é aquele tipo de pessoa que gosta de compartilhar conteúdo de valor, eu vou te pedir para comentar com a abelhinha, tá bom? Agora, se esse conteúdo te trouxe um insight diferente, te fez refletir, pensar sobre o assunto, eu vou te pedir para comentar com essa lâmpada, para representar aqui um insight. Se você quiser fazer parte dessa comunidade terapêutica, eu vou te pedir para deixar coraçãozinho amarelo. Eu gostaria muito que esse coraçãozinho amarelo representasse o vínculo entre nós. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, você pode deixar aqui nos comentários também. Eu vou ter o maior prazer de estar lendo cada um deles e estar desenvolvendo conteúdos relevantes para vocês, tá bom? Claro que eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, dar o seu like, deixa o seu like, tá bom? Porque isso ajuda ao YouTube reconhecer que esse conteúdo é relevante. Então, quando você interage aqui, você faz com que a plataforma envie esse conteúdo para mais pessoas. Tá Por hoje é só. Fica com Deus. Beijinho e tchau.